Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem 35, desde que nós começamos lá no início, cujo título é Uma Pedrinha Branca. E como nós estamos ainda dentro da igreja em Pérgamo, no último versículo da igreja em Pérgamo de Apocalipse 2:17, essa mensagem, então, é a 11ª mensagem sobre a igreja em Pérgamo, igreja em Pérgamo número 11. Talvez, dependendo como o Senhor nos conduzir hoje aqui, talvez haverá mais uma mensagem da igreja em Pérgamo, mas vamos desfrutar e deixar isso na mão do Senhor, não é? Bom, nós falamos semana passada, irmãos, eu sempre tento fazer uma leve revisão, recapitulando o que nós falamos na semana anterior. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido para que nós não tome o nosso tempo da mensagem de hoje. Mas vamos ler o versículo de Apocalipse 2:17. Aqui nós estamos no último versículo da igreja em Pérgamo, que é a promessa ao vencedor da igreja em Pérgamo e também para todos nós. Porque o versículo fala: quem tem ouvidos, que as palavras do Senhor falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? 2 pontos. Nós já falamos várias vezes, e eu vou repetir mais uma vez, que uma das características de um vencedor é que ele aprende a ouvir. Ele ouve o Espírito, ele sabe ouvir o Espírito, ele tem um ouvido aguçado, sensível. Por isso que o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir o Espírito é uma característica maravilhosa de um servo de Deus que aprendeu a vencer as situações do dia a dia, aprende a vencer a degradação da igreja, aprende a vencer a si próprio, o seu ego, a sua carne. É uma questão de ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito na palavra de Deus não é só ouvir e entender. Ouvir o Espírito quer dizer ouvir e obedecer. É ouvir e colocar em prática o que ouviu. Essa é a característica do vencedor. Ele tem ouvidos aguçados. Romanos, capítulo 8, Paulo fala que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Claro que quando Paulo fala ali em Romanos 8, todos aqueles que são filhos de Deus, a palavra filhos ali é huios. Então, seria uma tradução mais correta dizer assim: todos aqueles que são filhos maduros, huios quer dizer filho maduro, diferente de teknon ou teknon, que quer dizer a palavra também em grego para filho, mas quer dizer filho e criança. Então, um huios é um filho maduro. Então, todos aqueles, seria melhor traduzido assim: todos aqueles que são filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, amados irmãos, quando nós aprendemos a ouvir o Espírito, a ser guiado pelo Espírito, a ser sensível pelo Espírito, isso mostra que nós adquirimos maturidade espiritual. E aí sim, nós somos como deveríamos ser, como o Senhor falou lá em João capítulo 3, que todo aquele que é nascido de Deus é como o vento, não é? Você não sabe para onde vai nem para onde vem, só ouve a sua voz. Você sabia que o vento tem voz? Quando o Senhor falou ali em João capítulo 3, todo aquele nascido do Espírito de Deus, né? Ele é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você ouve a sua voz. Então, assim, o vento você não vê, o vento você não sabe de onde para onde ele está indo ou para onde ele vai, mas você consegue ouvir a voz do vento. E a voz do vento, o vento tem voz? Tem. Se você perceber com calma, se você observar, quando nós estamos assim perto de um vento forte, o vento, quando ele passa por lugares estreitos, onde há corredores, seja um corredor entre uma pedra, seja até mesmo dentro de uma garrafinha, qualquer coisa que estreite, quando ele passa por algo, ele é confinado e passa numa corrente, em coisas estreitas, ele produz som. Mas o som do vento não é algo estridente, não é algo como um trovão, não. É algo que delicado, é algo que exige sensibilidade, é algo que é necessário, mais uma vez, para que ocorra o som do vento, é necessário que haja
algo, o vento passe por algo, ele tem que estar passando por algo, fazendo corrente, algo que estreite o vento. Isso quer dizer que o vento ali simboliza o espírito. Então, o espírito, para que ele produza uma voz no nosso interior, ele precisa ser canalizado no nosso ser. Ele precisa estar fluindo como corrente no nosso ser. Ele precisa estar passando pelo nosso espírito. Ele precisa estar, o espírito tem que estar fluindo. O Espírito Santo está no nosso espírito, mas se ele não flui, não há como ouvir. Não há como ouvir. Precisa estar ouvindo, precisa estar tendo um fluir no nosso ser. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está no nosso espírito e ele tem como ser liberado, que a gente chama de liberação do espírito, quando ele tem liberdade para fluir no nosso espírito, atingindo nossa alma e até mesmo tocando no nosso corpo, ele produz um som, ele produz voz, ele fala conosco, ele vai nos dizer o que fazer. E se nós aprendemos a ouvi-lo, é sinal que nós estamos nos tornando vencedores. Irmãos, é isso que o Espírito está falando com as igrejas. Vocês se lembram da experiência de. Eu gosto muito dessa história de Elias, quando Elias, depois do Monte Carmelo, uma experiência tão tremenda, né, que Elias orou, que o fogo do céu consumiu ali o holocausto, tudo, né, e provou que os adoradores de Baal eram falsos, Baal era falso, o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E aí Elias depois foi lá, matou todos os profetas de Baal. E aí Jezabel acaba então prometendo matar Elias e Elias fugiu em depressão. Elias entrou numa caverna ali, se eu não me engano, em Horebe, se eu não estiver equivocado o nome. E aí vocês se recordam, né, que o Senhor apareceu para ele primeiro com ele olhou para fora da caverna e viu fogo, redemoinho, e tal, e o Senhor não estava nisso. Mas o Senhor estava quando veio um vento, um cincício, um vento bem discreto. Esse vento discreto era onde o Senhor estava, é a voz do vento, é a voz do Espírito. Aí foi nesse momento, justamente nesse momento, que o Senhor falou comigo. E aí ele teve uma grande revelação, né? A revelação que ele teve qual foi? Que ele não estava sozinho como ele achava. Havia 7.000 pessoas que não haviam se dobrado os seus joelhos a Baal. E Elias era só mais um além dos 7.000, ou seja, Elias era o 7.001. Ele achava que ele era o único. Você falou assim: não, 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 você é o 7.001. Tem mais um, tem mais 7.000 além de você. Então, irmãos, quando nós aprendemos a ouvir o Espírito, nós estamos adquirindo a característica de um vencedor. Tudo começa com ouvir o Espírito. Que o Senhor faça de todos nós pessoas sensíveis. Lembre-se, no final de cada carta, das 7 cartas, quando o Senhor vai falar a promessa para o vencedor, ele chama a atenção do ouvido. Mas vamos lá. Então, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, eu tenho que parar um pouco, dizer aqui uma coisa que maravilhosa, né? É óbvio, mas é tão maravilhoso, né? Aqui fala o que o Espírito diz. Aqui não fala o que o Espírito disse. Aqui não fala que o Espírito vai dizer. Aqui está escrito que o que o Espírito diz é algo que está acontecendo, é algo presente. Não é algo, não é o senhor falando assim, olha, ouça o que eu falei para vocês antes. Não. E não é o senhor falando assim, olha, presta atenção, fica sensível, fica vigilante, que vai chegar o momento que o Espírito vai falar com vocês. Não, não é nada disso. Em todas as 7 cartas, a palavra, o verbo está no presente, é o que o Espírito diz. Irmão, o Espírito está falando. Às vezes, nós achamos que o Senhor está em silêncio. Fala, Senhor, por que o Senhor está em silêncio? O Senhor não está em silêncio, o Espírito está falando. E esse falar é que vai produzir os vencedores. É o falar do Espírito. A questão é que nós precisamos ter ouvidos espirituais. Vamos continuar. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Então, nós falamos semana passada do maná escondido, que é uma questão de comer. E aí ele continua, que é a mensagem da semana. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, que é o título dessa mensagem.
E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a promessa para o vencedor da igreja em Pérgamo era, em certo sentido, dupla. Havia duas coisas que o vencedor receberia: o maná escondido e a pedrinha branca com o nome sobre a pedrinha branca que ninguém conhece, a não ser quem recebe. Claro, quem dá, que é o Senhor, e quem recebe, que é o vencedor. Só eles, só os dois conhecem que nome é esse. Bom, talvez é muito provável que essa questão do nome vai ser dado para a última mensagem também da semana que vem. Mas vamos aqui tocar na questão da pedrinha branca. Vocês observaram bem, amados irmãos? Espero que vocês tenham observado bem, que aqui fala assim, bem como lhe darei uma... Fala assim, ó, o vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Esse bem como lhe darei uma pedrinha branca, isso quer dizer, esse bem como é uma expressão que quer dizer igualmente, da mesma forma, semelhantemente, eu vou lhe dar algo que é igual ao maná escondido. Em outras palavras, o que isso está querendo dizer é que, na verdade, amados irmãos, aquele vencedor, por que ele recebe essas duas coisas, o maná escondido e a pedrinha branca, de forma semelhante? É porque uma coisa gera a outra. E as duas coisas, na verdade, não só uma coisa gera a outra, mas as duas coisas estão totalmente ligadas. Não há como você separar o maná escondido da pedrinha branca. Elas estão ligadas, por isso usou a palavra bem como, da mesma maneira, semelhante, igual, vai receber da mesma maneira, igualzinho, uma pedrinha branca. É como se você estivesse falando assim: vou lhe dar o maná escondido, igualzinho também vai receber a pedrinha branca. Da mesma forma, igualzinho, semelhantemente, da mesma maneira. Ou seja, as duas coisas estão totalmente ligadas, na verdade são uma coisa só, e ao mesmo tempo uma coisa leva a outra. O que eu estou querendo dizer com isso? O maná escondido, nós vimos semana passada, é uma questão de comer Cristo. Nós precisamos comer Cristo todos os dias. Cristo é nosso maná. E falamos também da questão escondido, que é o pagar o preço para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Algo que exige um preço, buscar a intimidade, buscar as profundezas de Cristo. Mas quando nós nos alimentamos do Senhor, isso vai produzir em nós a pedrinha branca. Pedra na Bíblia quer dizer transformação, quer dizer transformação para edificação. Pedra na Bíblia, ela tem uma função na Bíblia. Essa pedrinha aqui é uma pedra para edificação. Ou seja, o Senhor vai usar e usa hoje, vai usar também durante o reino milenar, vai usar o vencedor para a sua edificação. Usa hoje e usará naquela época. O vencedor, ele é alguém que ele é uma pedra diante de Deus. Ou seja, ele foi transformado, ele foi santificado, ele foi trabalhado e ele foi. Aconteceu tudo isso porque ele come de Cristo, maná escondido, e isso tudo produz a edificação da igreja. O vencedor, ele está preocupado com duas coisas. Ele está preocupado em comer a Cristo e edificar a igreja como uma pedra. Irmãos, vou entender melhor. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Quando Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, você se recorda, quando o Senhor criou o homem, ele criou o homem do pó da terra. Então o homem foi criado do barro. Ele era um boneco de barro que o Senhor soprou, e aí soprou o fôlego de vida, e aí o homem passou a ser alma vivente. Aí surgiu o espírito, alma e corpo. Mas a origem do homem é barro. O homem é um barro. Você se recorda muito bem sobre Gênesis capítulo 2 disso, né? Eu não vou ler por causa do tempo, mas o homem é feito de barro. E aí, você pode falar assim, irmão Gustavo, isso é Velho Testamento. Mas é que eu sempre falo para vocês, irmãos, a Bíblia é totalmente coerente. E toda a verdade da Bíblia tem que pegar toda a Bíblia. Então, o Velho Testamento, Gênesis capítulo 2, fala que o homem é feito de barro. E em Romanos capítulo 9, aí sim, nós vamos ler. Deixa sua Bíblia marcada aqui, em Apocalipse 2, 17. Nós vamos circular agora na palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 9, vamos para Romanos capítulo 9. Versículo 21, o Senhor fala assim. Vamos ler o 19, Romanos 9, 19. Fala assim. Paulo falando. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, o homem, Paulo está dizendo que nós somos criados como vaso de barro. Então, da mesma maneira, se nós formos agora em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha o que o Paulo fala. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo fala assim: Temos, porém, este tesouro aqui é Cristo nesse versículo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, aqui Paulo deixou bem claro em Romanos 9, em 2 Coríntios capítulo 4, que nós somos vasos de barro. E também em Gênesis capítulo 2 fala que Deus fez o homem do barro, do pó. Porém, o Senhor, apesar de isso que nós somos, nossa carne, mas o Senhor não utiliza o barro na sua edificação. O Senhor não pode utilizar barro na sua edificação. Precisa haver uma transformação. O Senhor, ele não usa as coisas naturais na edificação da igreja. A igreja não é edificada com barro. A igreja não é edificada com tijolo. Tijolo é feito de barro. A igreja é edificada com pedras vivas. Eu não estou falando, vocês estão me entendendo, eu não estou falando de elementos físicos. Estou falando de literais. A igreja não é um prédio físico. Eu não estou falando que a igreja é edificada com coisas físicas. Estou falando no sentido espiritual. O Senhor não pode usar o homem como ele é naturalmente para edificar a sua igreja. O Senhor não edifica a igreja com as coisas naturais que você e eu temos. Por exemplo, esse dia eu estava tendo comunhão com a irmã aqui em Araguaína, né? E ela falou para mim assim: irmão, eu sou tão difícil, por minha natureza, eu sou complicada, eu sou rude, eu sou grossa, eu sou direta demais. Eu cresci assim, minha família, todo mundo é assim, cada um fala as coisas bem na cara um do outro e tal. E eu falo isso com os irmãos também, porque eu sou assim. Já pedi para Deus me mudar tantas vezes, e aí eu crio inimizade com os irmãos. E ela estava querendo dizer que ela nasceu assim, é da personalidade dela, é do barro dela, das coisas naturais que ela é, porque o barro vem da natureza. As coisas naturais, ela é rude. E o Senhor não pode usar a aspereza dela para edificar a igreja. Aí ela pegou e falou assim: puxa, eu queria tanto ser como alguns irmãos que são mansos, são bondosos, são educados, são gentis. Porque esses irmãos que são mansos, educados, gentios, os outros irmãos gostam deles. Mas o que ela estava querendo dizer é que os irmãos gentis são melhores que os irmãos rudes. Claro, humanamente falando, é muito melhor você lidar com a pessoa mansa e humilde do que com a pessoa rude. Mas, para a edificação da igreja, irmãos, tanto a pessoa rude quanto a pessoa mansa não tem valor nenhum. Por que não? Porque aquela pessoa que ela é mansa, se a mansidão dela, a gentileza dela, for da natureza dela, ou seja, ela nasceu assim, é a educação dela. Em casa ela aprendeu com os pais que eram mansos e educados, também ser educados. Mas ela era educada antes de crer. Antes de crer no Senhor, ela era educada. Depois que ela creu, ela continuou sendo a mesma coisa que ela era. Não houve transformação. Ou seja, ela é educada não por causa da salvação em Cristo que ela recebeu, porque o Senhor trabalhou isso nela. Ela é educada porque ela já era assim antes. Ou seja, ela está usando a mansidão dela, natural, do barro dela, para tentar edificar a igreja. Também não adianta nada. Não passa de algo político. Irmãos, onde eu quero chegar aqui, seja rude, seja manso, ambos precisam, se for por natureza, nascer assim, é do barro, precisam ser transformados em algo sólido, algo que seja uma pedra. Precisa de transformação. Então, vamos lá, vamos entender melhor. Gênesis capítulo 2, o Senhor criou o homem do barro. Porém, quando termina a Bíblia, Gênesis é o início da Bíblia. Quando termina a Bíblia termina com a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém somos nós.
É o mesmo homem lá de Gênesis capítulo 2, só com uma grande diferença. Agora é um homem de Gênesis capítulo 2 totalmente transformado, totalmente pleno, salvo completamente por Deus, no seu espírito, alma e corpo, cheio de Cristo, cheio da experiência de Deus, cheio do Deus triuno, totalmente trabalhado. E aí, quando você chega em Nova Jerusalém, você vê que a Nova Jerusalém não tem nada de barro. Ela é totalmente feita de pedras preciosas e ouro e pedras preciosas. Não há barro mais. Ou seja, tudo que era de barro, que aquele homem foi criado em Gênesis 2, ao longo da Bíblia, ao longo do processo que Deus foi trabalhando, ao longo de comer Cristo da Bíblia, aquele mesmo homem chega no final e está totalmente transformado. Não há barro mais, o barro foi totalmente eliminado para sempre. Houve uma transformação, é uma pedra. A Nova Jerusalém é feito de ouro, que é uma pedra também, um metal, né? Feito de pedras preciosas. Você não encontra nada de barro na Nova Jerusalém. E, ao contrário da Nova Jerusalém, que está no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, se nós vermos o capítulo 19, o capítulo, perdão, 17, 18, que fala da Grande Babilônia, a Grande Babilônia, você sabe, é uma falsificação de Satanás, que ele sempre imita as coisas de Deus, tentando criar uma imitação falsa da Nova Jerusalém. Ao longo da Bíblia, lá de Gênesis e Apocalipse, Satanás tenta criar falsas imitações das coisas de Deus. E ele foi criando, desde a Torre de Babel, que é a origem da Babilônia, e ele foi criando Babel e Babilônia, que vai rivalizando, competindo com a Jerusalém do Velho Testamento. Babilônia versus Jerusalém no Velho Testamento, e quando entra no Novo Testamento, continua essa rivalidade da Babilônia com a Jerusalém, que vai virar no final da Bíblia a grande Babilônia e a grande, imensa Nova Jerusalém. Ambos foram crescendo. Ambos foram crescendo ao longo da Bíblia. A Babilônia foi crescendo, é de uma torrinha de Babel de Gênesis, foi criando, criando, grande, 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 virou um império Babilônio, Nabucodonosor, e depois vai virar a grande Babilônia, que você sabe quem vai ser, quem é, vamos chegar lá, em Apocalipse 17, 18, que é a Igreja Católica Apostólica de Roma, e também a Roma, o mundo material representado pela Roma. Então vamos chegar lá. Cresceu muito, virou a grande Babilônia. E a Nova Jerusalém também virou imensa, porque ela é imensa, ela é muito alta, ela é grande, ela é monstruosa, a Nova Jerusalém. Só que há uma grande diferença na Grande Babilônia, aliás, há muitas grandes diferenças entre a Grande Babilônia e a Nova Jerusalém. Primeira diferença maravilhosa, quero dizer para vocês, é que a Grande Babilônia ela cai. Ela cai e quando chega lá, ela é queimada e ela cai totalmente, é totalmente destruída ao ponto que não sobra mais nada. Lá em Apocalipse 17, 18. E a Nova Jerusalém continua edificada por toda a eternidade. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença é a Grande Babilônia é feita de tijolo, coisas naturais. Não há transformação. Na verdade, a Grande Babilônia, por ser uma imitadora, ela é tijolo, mas ela é revestida de ouro, prata e pedras preciosas, mas é revestida, é uma falsa transformação. Você olha, parece que foi transformado, mas é falso, porque interiormente continua sendo barro. Já a Nova Jerusalém é totalmente transformada de verdade. Não só a aparência exterior, mas ela é assim. Ela foi edificada e ela não será destruída nunca. Ela é eternamente edificada. Foi isso que o Senhor falou em Mateus 16. O Senhor falou assim: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, jamais abalarão a igreja edificada. É a Nova Jerusalém eternamente edificada. E a Babilônia vai cair. Vai ser totalmente destruída, porque barro não para de pé. Se você for, é interessante. Se você for hoje, onde ficava a Grande Babilônia literal? A cidade de Grande Babilônia literal ficava no Iraque. Nós falamos isso nas mensagens de Daniel. Não sei se você se recorda que eu ouvi a mensagem de Daniel. A Grande Babilônia literal, literal, né, do Velho Testamento, ficava na região do Iraque. E Saddam Hussein, na sua loucura, que ele achava que ele era
sei lá, a reencarnação, não sei se ele pensa nessa forma, né? Mas é como se ele fosse o Nabucodonosor que voltou, né? O grande Nabucodonosor. Saddam Hussein tinha esse pensamento maluco e ele reedificou a Babilônia. Então, hoje, se você for lá no Iraque, perto de Bagdá, alguns quilômetros da capital, você vai poder ver a Babilônia que Saddam Hussein reconstruiu, tá? Tá lá, se você for lá no YouTube, tá lá, ainda tá até hoje de pé. Claro que é uma coisa atual, reconstruído Saddam Hussein há alguns anos atrás, décadas atrás, né? Se eu não me engano, década de 80, de 90, não sei bem, exatamente, eu não me recordo de cabeça agora. Mas se você for observar lá, interessantemente, ela é todinha, ele tentou reconstruir como era a Babilônia de Nabucodonosor. Então, ela é todinha feita de barro, barro. Vai no YouTube para você ver. Todinha feito de barro. Tudo lá é barro. Até os tijolos que ele fez, Saddam Hussein, ele colocou o nome dele, Saddam Hussein, nos tijolos, tá? Que ele era, dizendo que ele era o Nabucodonosor que estava reconstruindo, reconstruindo a Babilônia, e ele era o protetor do povo iraquiano. Já se você for em Jerusalém hoje, lá em Israel, Jerusalém atual, e nós fomos lá, a Jerusalém hoje ela é todinha feita de pedra. Até os muros das lamentações são pedras. Vai lá para você ver. São pedras. É tudo de pedra. Porque na Jerusalém nunca pode haver nada de barro. Até na Jerusalém física de hoje, lá capital de Israel, né? Israelense considera como sua capital, é feita de pedra. E onde você vai em Israel hoje, tudo é pedra. Se você olhar até aqui atrás, olha atrás para você ver de mim aqui, ó. Ó, olha lá. Olha a aparência, ó. É tudo branco, são pedras. Tudo isso aqui é pedra, tá? Eles utilizaram pedra. Olha a aparência toda branca da cidade, é pedra. Então, no princípio da Bíblia, onde eu quero chegar, irmãos, é que o princípio da Bíblia é que a pedra quer dizer que há uma transformação. E há coisas maravilhosas que nós precisamos conversar aqui sobre hoje, tá? Vamos desfrutar. Há muitos pontos riquíssimos. Então, primeiro ponto vamos voltar, espero que nós tenham entendido aqui que a pedra é uma transformação, que o Senhor não pode usar o homem de barro. Romanos 9, 2 Coríntios 4, Paulo afirma, e Gênesis capítulo 2, que o homem é barro, mas o Senhor não usa isso para edificação. O Senhor tem para edificação tem que usar pedras vivas. Porém, como diz para os irmãos, o que gera essa edificação, o que gera essa transformação é o comer. É comer o maná escondido, é comer Cristo. Irmão, quanto mais nós comemos, mais transformados nós somos. O que vai curar a igreja em Pérgamo é o comer. A igreja em Pérgamo estava cheia de ensinamentos, ensinamento de Balaão, ensinamento dos Nicolaítas, que são doutrinas. A religião é cheia de ensinamento, mas o ensinamento não edifica nada e não transforma o homem. O que transforma o homem é o comer Cristo. Se não houver o comer o maná escondido, nunca vai ter a experiência da pedrinha branca. Por isso o Senhor disse bem como darei a maná escondida, bem como a pedrinha branca. Então, só o fato da palavra pedrinha já está implícito que houve uma transformação, porque nós não somos naturalmente pedra, mas nós somos transformados. Na verdade, essa transformação começa na nossa vida quando Cristo entrou em nós. Ao receber o Senhor, nós já somos transformados numa pedra, mas ele não totalmente nosso ser ainda é pedra. Ainda precisa ser trabalhar a natureza de Cristo. Cristo é essa pedra. Cristo que é a pedra. E ele vai transformando a natureza de Cristo, vai transformando nós em pedras vivas também. E isso vai produzir a edificação da igreja. Então, irmãos, é através de comer Cristo e permanecer seguindo o Espírito, no fluir do Espírito, daqui a pouco vamos explicar isso melhor, vai produzindo em nós a edificação, a pedrinha. A pedrinha. E aí, por que branca? Por que branca? Eu vou explicar um pouco mais dessa pedrinha, mas eu quero já explicar o termo branco. Por que pedrinha branca? Por que não uma pedrinha? Por que a Bíblia não falou só pedrinha? Ou porque uma pedrinha preta, ou uma pedrinha azul, ou uma pedrinha vermelha, ou só pedrinha? Mas por que pedrinha branca? Porque em Apocalipse, a palavra branca quer dizer duas coisas. Primeiro, aprovação, porque sempre que o vencedor é aprovado, recebia vestimentas brancas. O segundo, quer dizer que ele foi transformado, o seu ser dele.
totalmente transformado. Ele é branco, ele é puro, está transformado por comer Cristo trabalhou o ser dessa pessoa de tal maneira, comer maná escondido, trabalhou o ser de tal maneira. Interessante, o maná também era branco. Quanto mais comia o maná branco, mais se transformava numa pedrinha branca. O maná não era preto, era branco. Então, quanto mais nós comemos Cristo, mais nós somos transformados na mesma semelhança de Cristo. Vamos transformando uma pedrinha branca, assim como o maná branco. Você transforma-se naquilo que você come. O comer nos cura, comer nos transforma na mesma natureza de Cristo, maná branco, pedrinha branca. E não só isso, mas também significa que nós somos aprovados, como eu falei, transformados, purificados, brancos, mas também aprovados. Vocês sabem que muitos comentaristas citam, até o irmão Lee também no Estudo Vida, e muitos comentaristas citam que a pedrinha branca, no Novo Testamento, quando havia algum julgamento, julgava se uma pessoa, se ela era culpada ou não, aí os juízes, ou o júri, né, estavam julgando aquela pessoa, eles davam seu voto usando pedrinhas. Esses pedrinhas são e outra coisa, essas pedrinhas são seixos. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos lá. Por isso tem muito que eu vou falar, eu preciso ser prudente com o tempo. Então vamos lá. Então, eles usavam pedrinhas para dar o seu voto. Então, a pedrinha ficava escondida, as pedrinhas. Aí, se ele aprovava, aquele juiz aprovava a pessoa, absolvia ela, ou aprovava ela, ele botava uma pedrinha branca. Se ele condenava aquela pessoa, ele tirava a pedrinha preta. Então, na hora que ele dava o voto dele era manifestar através de botar a pedrinha. Ele simplesmente tirava a pedrinha que ele queria, a branca ou a preta, e ele mostrava qual era o voto que ele estava dando. Se era aprovando com a pedrinha branca ou desaprovando com a pedrinha preta. Então, muitos comentaristas falam isso. Só que eles estão se baseando, ao falar isso, eles estão se baseando, não, entre aspas, em teoria, aparentava que estavam baseando isso não na palavra de Deus, mas estava baseando nisso na história da época, nos costumes da época, no Império Grego. E a gente pode utilizar coisas fora da Bíblia, como os costumes da época, para explicar algo da Bíblia? Podemos, só que temos que tomar muito cuidado com isso, porque pode não ser totalmente verdade. Correto, irmãos? Só que eu descobri algo maravilhoso, irmãos. Eu fiquei encantado e eu queria dizer algo para vocês, compartilhar com vocês. Apesar de nenhum comentarista ter falado isso, que eu vou falar para vocês agora, né, explicando que está na própria Bíblia isso, ele explicava só o fato. Mas eu descobri que está na Bíblia de fato, é verdade isso. Essa história que ao aprovar ou desaprovar alguém eles usavam uma pedrinha, isso está na Bíblia. Apesar que nenhum comentarista que eu li mostrou que está na Bíblia, mas eu descobri que está na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês como isso é verdade. A palavra pedrinha aqui, olha que rico, que interessante. A palavra, mas eu achei, né? Fiquei encantado com isso. Porque aí eu tive mais paz, tranquilidade para dizer que realmente a pedrinha branca era um sinal de aprovação. A palavra pedrinha aqui, no grego, em Apocalipse 2:17, eu vou até abrir para vocês o grego, para vocês entenderem, tá? A palavra pedrinha aqui, ó, eu não sei falar grego, mas é Picéfos. Estou falando para portuguesar. Picéfos. E aí, eu fui procurar no Novo Testamento se havia alguma outra parte no Testamento que aparecia essa palavra Picéfos também, essa palavra pedrinha. E aparece sim. Há uma única menção, fora de Apocalipse, além de Apocalipse, há uma única menção que aparece a palavra Picéfos também. Só tem um outro lugar na Bíblia, que é além de Apocalipse. E aonde está? Olha que rico aonde está. Está lá. Vou ler para vocês. Quer ver? Está lá em Atos capítulo 26, versículo 10. Leiam comigo, aí vocês vão ficar encantados. Atos 26, 10. Olha o que aparece a palavra pedrinha em Atos 26, 10. Atos 26, 10 fala assim, ó, aqui em Atos 26, Paulo está explicando para o rei Agripa sobre o que ele era, Paulo, antes de crer, quando ele era Saulo. Como é que ele, quando era Saulo, se conduzia em relação aos cristãos, como ele odiava os cristãos. Paulo perseguia ou Saulo, né? Não Paulo. Saulo perseguia os cristãos, odiava os cristãos. Inclusive, ele consentiu na morte de Estevão. Então, em Atos 26, 10, olha que o Paulo conta, ó. Aí ele fala assim, vamos ler lá, Atos 26, 10, que é Paulo falando sobre a vida dele. Antes de crer, quando ele era Saulo, ele fala assim, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido
autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quando fala assim, contra estes dava o meu voto, a palavra no grego voto é a palavra pedrinha. Psefos, é a mesma palavra. É tão precioso isso, não é, irmãos? E aqui, então, aqui mostra claramente, agora está claro, que de fato aquela pedrinha de Apocalipse 2,17, que os comentários falam que era usado para dar voto contra ou a favor, aqui mostra que é verdade. Na verdade, se fosse ler literalmente como Paulo falou assim, na verdade, ó. Assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava a minha pedrinha, quando os matavam. Quando ele falava a minha pedrinha, era o meu voto. A Bíblia aqui, João Pernambuco traduziu como voto, era a pedrinha. Ou seja, quando ia colocar a decisão lá, e aí? Mata ou não mata? Assim ele fez com Estevão. Mata ou não mata? Ele foi lá e botou a pedrinha dele, Paulo, a pedrinha preta. Puf, mata. Então, interessante, agora sim fica claro para nós, né, irmãos, que a pedrinha ali simboliza realmente a aprovação. Então, era usada para aprovação. Aí, voltando para Apocalipse 2,17, o que é que estão, além de tudo isso, tem a ver com o que nós estamos desfrutando sobre o vencedor? É porque o vencedor que aprendeu a comer Cristo, ao comer Cristo, ele foi transformado em uma pedra. Essa pedra foi usada para a edificação da igreja. Isso é que o Senhor dá o seu voto de aprovação. Irmão e irmã, nós queremos ser aprovados pelo Senhor? Você quer ser aprovado pelo Senhor? Você quer que o Senhor bote a sua pedrinha, dê uma pedrinha para você dizer que está te aprovando? Então, a maneira de ser aprovado é comer Cristo como maná escondido e estar totalmente ligado na edificação da igreja como uma pedra viva, por meio da transformação. Quanto mais nós comemos, mais somos transformados. E quanto mais transformados em pedra, mais nos estamos envolvendo na edificação. Porque na Bíblia, a pedra não é para que ela fique solta. É uma pedra na edificação da igreja. E é isso que vai nos dar a aprovação para sermos vencedores. E é uma pedrinha branca, aprovado, transformado, purificado. Isso que aprova, o Senhor aprova é aqueles que se envolvem com o comer de Cristo e que e se envolvem com a edificação. Você pode dizer assim, eu como Cristo, eu como Cristo, eu como Cristo. Mas você está se envolvendo com a edificação da igreja? Você liga para a edificação? Você está edificando junto com os outros? Então o que adianta? Esse comer Cristo não é real. Esse comer Cristo não está sendo real produzindo edificação. Aí outros podem falar assim: eu estou totalmente ligado com a edificação, eu estou me envolvendo com a igreja, com os irmãos, tal, a minha vida é a igreja. Aí eu pergunto: você está comendo Cristo durante a semana, desfrutando do Senhor? Não, mas eu participo de todas as reuniões, de tudo que tem na vida da igreja. Então, irmão, você não é real essa edificação sua. Você não está participando da edificação de fato. Você está simplesmente vivendo reuniões. Sem o comer Cristo, não há edificação verdadeira. Se não há transformação. E comer Cristo que não produz uma edificação na nossa vida, que não nos leva para envolvermos junto com os irmãos, estamos presos aos irmãos, totalmente edificados aos irmãos, também não é um comer Cristo verdadeiro. Entendeu, irmãos? Uma coisa é totalmente ligada à outra. Esse dia, eu tendo comunhão com o irmão, eu falei para ele assim: ô irmão, vamos estar em reunião conosco. Puxa, por que você não vem nas reuniões? Falei para ele, né? Aí a resposta dele foi rápida, para mim foi assim: irmão Gustavo, eu oro toda hora. Essa foi a resposta à minha pergunta. Eu perguntei por que é que você não está nas reuniões. A resposta dele foi assim: eu oro ao Senhor toda hora. E aí, você me conhece, né? Eu não pude segurar e eu tive que falar para ele: irmão, desculpe, mas alguém que ora ao Senhor toda hora, que não está desenvolvido com a educação da igreja, não conhece o propósito eterno de Deus. Porque se você, eu não falei para ele, agora eu parei, falei só isso para ele, agora eu vou falar para nós.
Se eu oro ao Senhor toda hora, o Espírito não vai me dizer que eu preciso estar envolvido na edificação da igreja? Envolvido com os irmãos? Irmão, eu não entendo. Eu não entendo que Bíblia que os irmãos, que as pessoas estão lendo. Eu não entendo. Não é a mesma Bíblia que eu estou lendo. Isso que eu falo, eu não consigo entender que Bíblia que eles estão lendo. É possível que há duas Bíblias, porque não é a que eu conheço. De capa a capa na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu vejo vida e edificação, comer Cristo e pedrinha branca. Como pode dizer que ora ao Senhor e o Espírito não toca ele para estar nas reuniões junto com os irmãos envolvidos? E como pode alguém que diz que está nas reuniões envolvidos com a igreja não come Cristo? Irmãos, estão entendendo, irmãos? Isso não é possível uma coisa separar uma coisa da outra. Vamos desfrutar um pouquinho mais para vocês entenderem. Olha como isso é tão real. Vamos citar várias coisas aqui. Vamos lá. Vamos ver a experiência de Pedro. A experiência de Pedro é maravilhosa. Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, abram comigo, vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra, então. João capítulo 1, versículo 42, quando o Senhor chamou Pedro. Pedro não chamou Pedro, você sabe, o nome de Pedro não era Pedro. O nome de Pedro, quando ele era barro, enquanto ele era um homem natural, antes de conhecer o Senhor, antes de ser salvo, ele não nasceu Pedro, ele nasceu Simão ou Cefas. Esse era o nome dele quando ele era barro, um vaso de barro. Mas um dia o Senhor, ele encontrou Cristo. E a primeira coisa que o Senhor falou para ele é isso que nós vamos ler aqui. Ó. Vamos ler lá. João capítulo 1, versículo 42. 41, vamos ler lá. 40. Fala assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão. Então o nome dele era Simão, o irmão de André. A quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Amém, André! Você levou seu irmão a Jesus. Quem vai até Jesus não consegue mais ser o mesmo Simão. Vamos lá. Olhando Jesus para ele, quando você vai até Jesus e o Senhor olha para você nos seus olhos e ele diz para você assim: Tu és Simão, sim, você é natural, você é barro, você não pode ser usado para edificação da igreja. Você tem que ser transformado filho de João, mas a partir de agora tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Então, corrigindo, para uma coisa errada um minuto atrás. O nome de Simão era Simão, não era Cefas. Aí o Senhor muda o nome dele para Cefas ou Pedro, que é a mesma coisa, né? Que quer dizer pedra. Quando alguém vai até Cristo, naquele exato segundo que o Senhor olha para ele, que o Espírito entra no seu interior, que o Espírito começa a sondar o interior do seu coração, do meu coração, quando o Espírito toca seu coração e fala assim, de hoje em diante você não é mais um vaso de barro. Você é um vaso de barro na sua carne, mas no seu espírito você é uma pedra. Mas que precisa ser transformado totalmente para ser usado. Eu vou te usar. Ou seja, quando a vida de Deus entra para dentro de nós, na salvação, que é o que essa vida, a vida imediatamente produz em nós edificação. Começa a gerar pedra. Algo tem que ser transformado. A vida entrou, transforma o barro em pedra e começa a haver uma edificação. Comeu Cristo, maná, automaticamente, naquele exato segundo, começa a haver a transformação para pedra. Até que o dia seja uma pedrinha branca, totalmente branquinha. Essa pedrinha tem outro significado também, outra característica. Eu estou falando só do fato de ser pedra, mas tem outro ponto maravilhoso dessa pedrinha. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, vamos para Mateus 16 agora. Mateus 16. Vamos lá. Na mesma experiência de Pedro, só que nós vamos expandir um pouco mais a experiência de Pedro, Mateus 16. Então, Mateus 16, eu quero dizer para os irmãos que Mateus 16 é muito conhecido de muitos de nós aqui, porque Mateus 16 é um capítulo da palavra de Deus que, quando o Senhor revela para a primeira vez a igreja, e quando é revelado para a primeira vez
por Deus Pai que o Senhor Jesus também é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, até esse momento de Mateus 16, o Senhor Jesus, ele era um mistério ainda para as pessoas. As pessoas não sabiam que era o Senhor. Até mesmo o Senhor perguntou para os discípulos, é, é, no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe perguntou ao seu discípulo, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias, alguns profetas. Então, ou seja, todo mundo errou. Ninguém sabia quem o Senhor era. Era um mistério. Porque o Senhor Jesus é um mistério de Deus. Deus tinha um mistério, que era o Senhor Jesus. Mas naquele exato momento, o Senhor, aí o Senhor falou assim, mas vós, versículo 15, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro. Ou seja, o Simão Pedro. É tão rico isso, né? Você percebeu? Respondendo. A Bíblia não fala respondendo Simão. E a Bíblia não fala respondendo Pedro. Vocês perceberam? A Bíblia fala respondendo Simão Pedro. Peraí, o que quer dizer isso, irmão Gustavo? Simão é a parte natural de Pedro. Era antes do que ele era antes de crer. E já Pedro é a parte transformada de Pedro, depois que ele creu, que o Senhor mudou o nome dele para Pedra. Mas aqui o Senhor fala que quem respondeu não foi Simão, não foi a parte natural. E aqui quem fala também que quem respondeu não foi Pedro, a parte transformada do ser de Pedro. Quem respondeu aqui foi o Simão e o Pedro. Ou seja, tanto nessa mesma pessoa havia ainda a parte natural, Simão, e havia ainda a parte que estava sendo edificada, que era Pedro. Ele não era totalmente Simão mais, mas ele também não era totalmente Pedro mais. Ele já não era Pedro totalmente mais. Ele ainda estava misturado, ele tinha parte de Simão e parte de Pedro. Irmãos, hoje eu e você somos iguais. Há o Gustavo natural, mas há o Pedro em Gustavo, pedra. Há o Gustavo e a pedra. Você perguntar, quem está dando a mensagem agora? É a pedra ou é o Gustavo? É o Gustavo homem natural ou é a pedra, o Gustavo espiritual? Eu vou dizer para você que é o Gustavo pedra. Ainda há muito natural de mim e ainda há muito do meu, muito, não, um pouco do meu ser que já estava transformado em pedra. Então, quando o Senhor fala assim, respondeu Simão Pedro, quer dizer que ele estava no processo de transformação ainda. Ou seja, irmão, nós não somos a pedrinha totalmente ainda há muito do barro em mim. Mas esse barro um dia vai deixar de ser Simão, vai virar totalmente Pedro. Mas hoje ainda é Simão Pedro. Você está me entendendo? Vamos lá, respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso foi uma grande revelação. Foi a primeira vez revelado quem de fato o Senhor era. Ele acertou exatamente, porque isso não veio dele, não veio do Simão, na verdade, veio da parte de Pedro, né? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelar, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor usou o nome de a parte natural dele. Mas aí o Senhor fala assim: ó, também eu te digo que tu és Pedro. Ó Senhor Jesus, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesse exato momento, ele falou assim: tudo bem, você tem parte de Simão ainda, Pedro, mas não foi carne e sangue que o revelaram, ou seja, não veio, apesar de você ser Simão, você ainda é Simão Bar Jonas, Bar Jonas, Bar quer dizer filho de Jonas. Então, você falou assim: ó, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas. Você ainda tem uma parte natural ainda. Você ainda é o Simão, filho do Jonas. Você ainda é o Gustavo, filho do João Carlos. Tem parte natural ainda. Mas eu te digo que não foi dessa do João Carlos, que da a parte natural, que você recebeu essa revelação, não. Veio da parte transformada, veio de Deus Pai que falou para Pedro: Tu és Pedro. Agora essa revelação espiritual é a partir de levar a edificação da igreja. Quando você começa a conhecer quem é o Senhor de fato, isso muda o seu ser e vai produzir agora uma pedra que está desesperada para participar da edificação da igreja. Quem conhece quem é o Senhor se envolve com a edificação. Quem tem uma visão clara de quem é Cristo, ele dá todo o seu ser para edificar a igreja. Agora, ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, que no original é grego, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando fala assim, Pedro, o Pai falou com você, você agora descobriu quem eu sou. Ao ver quem eu sou, você vai ver quem você é agora. E que sabe quem você é? Você não é, você não é o Simão, filho do Jonas, o Bar Jonas. Você agora é um Pedro.
Você é para edificação. Você é para edificar a igreja. Aqueles que viram o Senhor, ganhou o Filho de Deus vivo, viu o que o Senhor é vida, é Filho de Deus vivo, é vida, tem uma comissão, edificar a igreja. Da mesma forma que quando falou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo quer dizer o ungido. E você sabe que no Velho Testamento, sempre quando alguém era ungido é porque ele ganhava uma comissão. Então, quando um rei era ungido, porque agora tinha uma comissão, reinar. Quando um profeta era ungido, porque agora tinha uma comissão, profetizar. E quando o Deus Pai revelou para Pedro que o Senhor Jesus era Cristo, era ungido, quer dizer que o Senhor não só ele era o Filho de Deus vivo para dar vida, mas o Senhor tinha uma comissão também, dar vida ao homem para edificar a sua igreja. Por isso que ele falou assim, e eu edificarei a minha igreja. Olha aqui, ó, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e aí sobre esta pedra edificarei. Eu, Jesus, tenho uma comissão. Eu, Cristo, que veio da vida, tenho uma comissão. A minha comissão é edificarei a minha igreja, o qual você é uma pedra viva que faz parte dela. Então, eu não estou querendo gastar muito tempo aqui, irmãos, porque vocês conhecem muito bem esse trecho. Mas o que eu quero mostrar para vocês, vocês não tenham talvez percebido, é que Mateus 16, o contexto de Mateus 16, vem lá do Mateus 15. Todo o contexto de Mateus 16 começa em Mateus 15, que é uma continuação. E é aí que é o ponto maravilhoso. O que fala Mateus 15? Vamos ler, semana passada eu falei para você sobre Mateus 15. Na mensagem nós falamos sobre comer Cristo, nós citamos Mateus 15. Vocês se lembram? Mateus 15, quando fala da mulher cananeia, que ela falou, Senhor, eu quero comer das migalhas que caem do pão. E o contexto de Mateus 15, versículo 1, começa a discussão dos fariseus sobre o que contamina o homem, comer sem lavar a mão. A questão toda de Mateus 15 é o comer. Começa uma briga. Ah, e aí, o homem contamina se ele comer sem lavar a mão. Aí você fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra dentro do homem, é o que sai do seu coração. E aí, logo quando o senhor fala isso, aí logo em seguida veio a mulher cananeia, que é a questão de comer Cristo. Que é Cristo agora é um pão que foi jogado as migalhas para dentro do chão, e agora o povo gentil, que é a maneira está comendo Cristo. E aí, quando vem no versículo 32, começa, o Senhor fala da multiplicação dos pães. Que o Senhor multiplicou os pães, os peixes, para alimentar uma multidão. Quando fala que o Senhor multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, o Senhor está falando que simbolicamente ele é aquele que vem alimentar o homem, saciar a fome do homem, que é uma multidão que precisa comer, que está esfomeada. E o Senhor é aquele verdadeiro pão que vai alimentar a multidão. E aí, quando começa Mateus 16, que é a continuação, o Senhor fala para os seus discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí o discípulo começa a brigar, mas Senhor, mas o pão, não sei o quê. Aí você fala assim, ó. Aí você fala assim, ó. Olha, olha. Tá falando isso porque a gente não trouxe pão, tal. Aí ó, o versículo 5, Mateus 16, 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede a cautelar do fermento fariseu dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Perceberam Jesus Percebendo, Jesus disse: Por que discorrer entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, que isso acabaram de ter multiplicado os pães, né? Logo, no dia anterior, se não me engano. E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a cautelar do fermento fariseu dos saduceus? Então entenderam que não lhe disseram que se acautelasse do fermento físico de pães, mas do ensinamento da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aí vem a parte dessa grande revelação de Pedro, que Deus deu para Pedro, que Cristo era o Filho de Deus vivo, e que o Senhor Jesus disse para Pedro que ele era uma pedra. Eu não sei se vocês estão me compreendendo, mas eu vou tentar explicar. Tudo começou com o comer. A questão toda em Mateus 15 era, até chegar em Mateus 16, era tudo a questão de comer pão. Começa em Mateus 15 brigando, como você lavar a mão? Aí mãe Canané fala, mas eu quero comer das migalhinhas. Me dá um pouco da migalhinha e cai do pão. Aí você falou assim, mulher, grande é a tua fé. Vai que tua fé está curada.
Ou seja, comer a migalhinha que é Cristo nos cura, cura até a filha que está endemoniada. A filha dela estava demoniada. Sabe que é endemoniada? Tudo bem, essa filha aqui estava literalmente demoniada, mas o princípio para nós, agora há um princípio para nós. Demônio na Bíblia é o princípio da rebelião, porque os demônios surgiram da rebelião de Satanás quando ele caiu e foi jogado para a terra. Vocês se recordam disso? Então, quando fala de endemoniado na Bíblia, pode ser aplicado espiritualmente falando para a rebelião do nosso coração. O que é que cura a rebelião do nosso coração? É comer a ínfima das migalhas de Cristo. Aí vem multiplicar os pães, o Senhor se alimentando a multidão. Aí depois o Senhor fala sobre cuidado, comam de Cristo, comam de mim, mas não tome cuidado para não comer do fermento dos fariseus. Comam de Cristo sem fermento, sem heresia, sem o fermento dos fariseus saduceus, que no caso da igreja em Pérgamo corresponde à doutrina, ao fermento dos nicolaítas e o fermento de Balaão. E aí, depois de falar de comer, aí o senhor fala da transformação de Pedro, de Simão para pedra. E as palavras? O comer Cristo gerou a pedra, a transformação em Mateus 16, que é a edificação. Depois você fala tanto de comer, aí o senhor fala de edificação. É o maná e a pedrinha branca. Vocês perceberam? Quando come do maná, gera um Pedro que edifica a igreja. Vocês entenderam o contexto todo de Mateus 15? É comer Cristo de forma correta, sem fermento, para produzir a edificação da igreja, Mateus 16. E isso impactou tanto a Pedro, tanto, que Pedro escreveu isso nas suas epístolas de igualzinho, da mesma forma. Quer ver que uma coisa maravilhosa? Só que agora cheio de revelação, né? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro falou. Você entender que é a mesma coisa, mas de maneira maravilhosa. Abre lá 1 Pedro capítulo 2. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que o comer adequado de Cristo vai produzir as pedras para edificação. É comer o maná que gera a pedrinha branca. Porque o maná escondido está totalmente relacionado com a pedra. Uma coisa produz a outra, e elas, na verdade, são uma coisa só. Ao comer, somos edificados. Ao comer, somos transformados de barro em pedra. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. Olha que coisa maravilhosa. E não só isso. Bom, se você pegar 1 Pedro, nós estamos falando de segunda. Peraí, calma, vamos lá. Eu estou falando de 1 Pedro capítulo 2. Mas se nós pegar 1 Pedro capítulo um capítulo antes, no versículo 22, olha que Paulo fala. Paulo não, perdão, Pedro. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Fala assim: tendo purificada a vossa alma, pedrinha branca, né? Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui é edificação, é amar um ao outro. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Aqui, Pedro está falando que o que nos salvou é uma semente, que é algo da vida natural, da vida vegetal, perdão. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, Pedro está comparando a palavra de Deus com a semente, que é da vida vegetal. Aí fala, pois toda carne é como a erva, tá vendo? Sementinha, erva. Toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, aqui, Pedro está falando, está comparando com a palavra de Deus, quando entre nós é uma sementinha no nosso coração. Porém, quando ele começa o capítulo 2, ele muda a figura de linguagem de comparação. Aí ele tira a semente e agora ele fala de pedra. Ele fala que agora nós somos uma pedra viva. Por que ele mudou a linguagem de
semente, que é algo da vida vegetal, para uma pedra que é algo mineral. É sinal que está querendo dizer que quando o Senhor entra em nós, começa a haver uma transformação. Algo que é vegetal vira mineral é que tem transformação, tem que ter se transformado. Irmãos, é a transformação que muda o nosso ser. Aí ele continua, ó, olha o capítulo 2. Aí o capítulo 2 no começo, ele começa falando sobre comer Cristo, beber a palavra, que é comer do maná. E aí, de repente, quando ele fala de quanto mais nós bebemos Cristo, aí ele muda para pedra, edificação, porque é o beber Cristo, comer Cristo, que produz a pedra para edificação. Por isso as duas coisas andam juntas, porque é isso que ele ouviu lá em Mateus 16 do Senhor. O Senhor falando sobre comer o pão que é Cristo, mas sem fermento, depois da edificação, que ele era a pedra para edificação. Então Pedro pega essas mesmas coisas que ele ganhou em Mateus 16 e agora ele fala aqui na carta dele. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Despojando-os, portanto, de toda maldade, de dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência, ou seja, tudo isso é fermento. Tira fora esse fermento todo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento à salvação. Esse leite espiritual aqui é o leite da palavra de Deus. Aqui não é o leitinho só para quem é recém-convertido, não. É leite espiritual que é a palavra de Deus. E esse crescimento para a salvação é a salvação completa de Deus. Nós estamos crescendo para ser totalmente salvos pelo Senhor. Aí ele fala assim, ó, o 3. Se é que já tendes a experiência, é uma questão de experiência, não é conhecimento. Você tem essa experiência, irmão? De que o Senhor é bondoso. É como se Pedro estivesse falando assim: se é que você tem a experiência que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gostoso, que o sabor do Senhor é maravilhoso, que o Senhor é agradável, que comer Cristo é maravilhoso. Pedro falando assim: olha, eu não consigo te explicar, você tem que ter a sua experiência você mesmo. Beba de Cristo, deseje ardentemente a palavra espiritual, leite espiritual, deseje. E você começa a comer Cristo, vai ter experiência, como Cristo é gostoso, o sabor agradável, como ele é maravilhoso, como ele é bondoso, como é bom beber do Senhor. Mas é para aqueles que têm experiência disso. Não pode ser só a doutrina, é experiência. Aí ele continua. Aí ele muda o assunto, ó. Parece que ele muda. Ele não mudou, mas parece que muda, ó. Ó, o 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Opa! Mudou de leite para pedra? Mudou de beber e comer para virar uma pedra? Sim, o maná está relacionado com a pedrinha branca. Quanto mais nós bebemos e comemos de Cristo como maná, como leite espiritual, mais nós vamos nos chegando a Ele para sermos uma pedra viva junto com Cristo, que é essa pedra da edificação. Chegando para Ele. Quando você come, aí você vai lá, vou explicar melhor. Você vai lá, começa a ler a Bíblia. Aí você desfruta. Aí você está bebendo, está lendo a Bíblia, está desfrutando, maravilhoso. Está sentindo que você está bebendo o leite espiritual da palavra de Deus. Aí você está assim, oh, que maravilha, que tremendo, que palavra maravilhosa, tal, tal, tal. Aí você fala assim, Senhor, agora estou experimentando, o Senhor é bom demais. O Senhor é tão bom comer Cristo, Senhor. Nossa, comer Cristo é muito melhor que ser ensinado sobre Cristo. Eu quero comer o Senhor, é tão gostoso, tão gostoso. Aí o Senhor fala assim, tá gostando, Gustavo? Eu falo, Senhor, eu estou amando. Aí o Senhor fala assim, então se achegue a mim aqui. Aí eu falo, claro, Senhor. Aí eu chego o Senhor. Aí, o que você quer dizer para mim? Fala assim, Gustavo, agora que você bebeu de mim, você chegou até mim, está na minha presença, eu quero te falar. Se envolva com a edificação. Você é uma pedra viva. E eu sou uma pedra viva também. Você está comendo de mim é para edificar a igreja. É o que eu estou falando aqui. Olha o versículo 4. Chegando-vos para ele. Quanto mais você come e bebe, mais você se achega para o Senhor. E quando você chega para o Senhor, você percebe que o Senhor não era só um maná, o Senhor era uma pedra também. Senhor, achei que o Senhor era só comida. Não, eu também sou edificação. Aí ele fala assim: a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos. Ah, Senhor, mas eu estou falando de você. Mas eu estou falando de mim também. Também estou falando de você também, Gustavo. Eu primeiro vou te mostrar quem eu sou. Eu sou uma pedra
para edificação. E eu também vou te mostrar que você também é uma pedra. Foi o que aconteceu em Mateus 16, quando Deus Pai deu a revelação para Pedro que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ela falou assim: Eu te digo que tu és Pedro, você é uma pedra, mas eu também sou uma pedra, e sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Edificarei, é edificação. Irmão, por isso, irmão, não diga, por favor, que você está orando ao Senhor e você não precisa se envolver com a edificação. Ah, eu oro ao Senhor todos os dias, toda hora. Mas você não vai nem à reunião, irmão. Como é que você pode dizer que você está bebendo do Senhor e está se chegando-se a Ele e não viu que Ele é uma pedra angular, uma pedra preciosa? E que você também é? Irmão, não é real, irmão. Quem você quer enganar? Você? Só se for, porque o Senhor não engana. A palavra de Deus é tão clara. Da mesma forma, eu falo assim, eu estou reunindo, buscando ser junto com os irmãos. Mas você está comendo Cristo no dia a dia? Não, então, irmão, quem está querendo enganar, irmão? Não está edificando ninguém, não, nem nada. Porque só depois que você bebe o leite espiritual, que você se achega a ele como uma pedra viva. Aí, olha só, tá vendo como o comer leva à edificação? O beber leva. Pedro começa falando sobre beber o leite espiritual e depois ele fala da edificação, porque é o beber, o comer Cristo que produz a edificação. Aí vai lá, continuando, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Vós mesmos, eu sou uma pedra que vive, o Senhor Jesus está falando, eu sou ele e é Cristo, é uma pedra que vive, preciosa. Olha o versículo 4. Chegando-vos para ele é o Senhor é a pedra que vive, para Deus é eleita e preciosa. Ou seja, aos olhos de Deus, quando Deus olha para Cristo, ele vê Cristo, seu Filho, como uma pedra. Ele vê Cristo como aquele que veio dar vida, o Filho do Deus vivo, mas que tem uma comissão de pedra, que é edificar a igreja. E isso que é precioso aos olhos de Deus. O Senhor escolheu Cristo para edificação, eleita. Eleito é escolhido, precioso. Mas não só Cristo é assim, nós também somos assim. Fomos vivificados por esse Cristo ao comer Cristo para também participarmos como pedras vivas. Por isso, o versículo 5 fala: também vós mesmos, também da mesma maneira, igualzinho, também vocês mesmos, como pedras que vivem, é igualzinho Cristo. É a natureza de pedra, pétrea de Cristo em nós. Com pedras que vivem, sois edificados, sois edificados. O Senhor não edifica a sua igreja com barro, tem que se transformar numa pedra, e pedra para edificação. Edificados casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, quanto mais nós comemos Cristo, mais nós estamos dispostos a nos sacrificar para a edificação. Por isso que fala, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Senhor, eu comi para morrer pela edificação. Eu estou disposto a sacrificar o meu tempo, o meu ser, a minha profissão, o meu entendimento, a minha família, tudo que eu tenho, meu dinheiro, para a edificação da igreja, por meio de Cristo, mas de maneira agradável a Deus. Quem comeu, virou uma pedra. Aí, versículo 6. Agora ele é maravilhoso. Por isso está escrito. Por isso está escrito, irmãos. Dois pontos. Presta atenção isso aqui agora. Ó. Primeiro, aí ele fala, por isso está escrito. Escrito aonde? Onde está escrito isso? Está escrito em Isaías 28, versículo 16. Ó, aí fala assim, está aqui citado. Eis que põe em Sião uma pedra, presta atenção nesse termo, angular. Ai, que maravilha, irmão, isso é maravilhoso. Pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, somos nós, não será de modo algum envergonhado.
Quem está envolvido com a pedra angular é uma pedra viva. E quem está envolvido com a pedra viva, com a edificação, não é envergonhado. Porém, se nós comemos, se dissermos que comemos Cristo e não nos envolvemos com a edificação, isso é uma vergonha para nós. Ó 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Irmão, para nós, irmãos, Cristo é precioso demais. A edificação é preciosa demais. Mas para os descrentes, sabe o que é para eles? É confusão, é vergonha. Ó, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez será a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São eixos que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Tropeçam, tropeçam. Olha a figura de linguagem que Pedro está usando. Irmão, quando você está andando na rua, você tropeça. Você tropeça em quê? No ar? Quando você anda na rua, você está andando, tropecei. Em quê? Nada. E tem como alguém tropeçar no nada? Não. Quando alguém tropeça, é sempre numa pedra. Numa pedra. Você não tropeça numa parede. Você tropeça numa pedra solta. Aqueles que dizem que creram no Senhor e não estão envolvidos com a edificação, eles são uma pedra solta. Pedra solta é uma pedra que vai produzir tropeço para os outros. A pedra que está envolvida com outras pedras na edificação nunca causam tropeço, nunca serão envergonhadas. Elas não são pedras de tropeço, são pedras de edificação. Você não tropeça num edifício, você tropeça numa pedra solta. Irmão, por isso, irmão, nós precisamos estar envolvidos com a edificação. Se nós somos aqueles que creem no Senhor, mas não desenvolvemos com a edificação, nós, uma hora ou outra, vamos fazer os outros tropeçarem. Mas nós estamos presos uns aos outros através de Cristo. Irmão, isso é maravilhoso. Agora eu quero tocar num ponto maravilhoso aqui. Aqui Pedro fala claramente, repetidamente, que Cristo aqui é uma pedra viva, mas uma pedra angular. Irmão, presta atenção nisso agora. Tem tudo a ver com a pedrinha branca. O Senhor é a pedra angular. O que quer dizer pedra angular? É uma pedra do ângulo, da esquina. Sabe que a esquina de uma parede é um ângulo. Quando fala que Cristo é uma pedra angular, é que ele está unindo esta parede de cá com essa de cá. Ele está no ângulo. Ou seja, eu sou uma pedrinha aqui, você é uma pedrinha aqui. Mas para eu me unir a você, eu não posso me unir a você diretamente. Eu preciso me unir a você através de Cristo, que é a pedra do ângulo que vai unir eu e você. Ele que faz a união entre eu e você. Entre um crente e outro, ambos os crentes são pedras vivas, mas para que haja edificação, Cristo tem que estar no meio dos dois, tem que ser o ângulo, pedra angular. Ele que faz o ângulo. Por isso que fala aqui, toda edificação é para ser agradável a Deus através de Cristo. Olha o versículo 5, no finalzinho fala, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio. É Ele que faz o intermédio, é Ele que faz o ângulo, é Cristo. Por isso, irmãos, na edificação nunca pode haver alguém que venha assumir o lugar de Cristo como intermediário entre um homem e outro. Entre um homem e outro. Não existe isso. Nunca. Vocês sabem disso, esses dias um irmão aí falou que ele era alguém que Deus estava usando para nos conectar a Deus. Esse irmão, colocou ele como a conexão de nós com Deus. Ele sumiu o lugar de Cristo, da pedra angular. É como se falasse assim, olha, sem mim, você não pode se conectar a Deus. Ele está se botou na posição de pedra angular. Essa pedra angular, só Cristo pode assumir ela. É Ele que faz o ângulo entre um crente e outro. Não há edificação entre eu e você, entre eu e Natal, entre eu e meu pai, entre eu e a irmã Maria Rita.
entre eu e a irmã Odete, entre eu e a Manaí, entre eu e a Juliana, entre eu e a Cíntia, entre eu e a Deane, entre eu e outro crente, que seja quem for, se não houver Cristo no meio, ele tem que estar no meio. E é outra coisa maravilhosa, esta pedra angular, para que unam uma pedra com a outra, que é Cristo, as arestas têm que ser quebradas. Você sabe que quando você pega uma pedra na natureza, você pega uma grande rocha, você pá, dá uma pancada nessa rocha, ela espatifa em 1.000 pedras pequenas. Porque você, eu estou comparando literalmente o que acontece na construção civil com a igreja, para vocês entenderem, tá? Então, quando alguém vai querer construir, por exemplo, lá em Jerusalém atual, Jerusalém aqui, ó, essa Jerusalém atual. Quando foram construir os muros aqui, o muro da lamentação, vai lá para você ver. O que eles fizeram? Eles pegaram rochas de mármore, que tem muito na região, e pá, deram pancada nessas rochas de mármore. E eles não podiam pegar a rocha inteira para construir um muro. Não tem como. Tinha que quebrar em pedras menores. Só que quando dá uma pancada, gera pedras totalmente irregulares, cheias de arestas, de pontas. E eles não podem pegar essas pedrinhas cheias de arestas de pontas e botar uma na outra, porque não produz edificação. Não pode haver argamassa entre elas. Tem que ser perfeitamente encaixado uma na outra. Foi assim que eles construíram o templo antigamente e o Muro das Lamentações. Então, o que eles faziam? Eles iam cortando, aparando as arestas das pedras para que pudesse encaixar perfeito uma com a outra. Porque com a aresta, com ponta, cheia de ponta, não tem como ter edificação. Por isso que Cristo é a pedra angular. Cristo, com a pedra do ângulo, ele corta as minhas arestas, as minhas pontas, corta as arestas do outro irmão, as pontas que o outro irmão tem, para que a gente possa fazer um encaixe perfeito entre eu e ele através de Cristo. Outras palavras, irmão, nós somos pedra para edificação, mas ainda tem muitas arestas, nós temos muitas pontas, nós temos muitas coisas ainda brigamos uns com os outros, ainda temos pontos que nós não concordamos uns com os outros, somos diferentes, tem uma pontinha, outra que incomoda você, você tem uma pontinha que me incomoda, tem uma pontinha que eu tenho que incomoda você, eu falo uma coisa que você não gosta, você fala uma coisa que eu não gosto, e aí nós estamos cheios de atrito entre eu e você, mas o Cristo vem com uma pedra angular e corta você, corta a mim, tira a sua ponta, tira a minha ponta e nos une, pum, perfeitamente. Amém! Aí surge a edificação. Por isso que na edificação o Senhor está cortando nossas arestas, para que nós ficamos lisinho, perfeitinho, para que haja um encaixe perfeito entre eu e você. Mas o que tem a ver isso, irmão Gustavo? Você falou que tem tudo a ver com a pedrinha branca de Apocalipse 2,17. Vou explicar. Quando em Apocalipse 2,17 fala da pedrinha branca, agora é outra característica da pedrinha. Primeiro eu falei que ela é uma pedra para edificação, falei que ela é branquinha com aprovação, como foi purificado, mas tem outro significado. Essa pedrinha lá, no grego, essa pedrinha não é uma pedra qualquer, é um seixo. É um seixo. Você sabe o que é um seixo? Um seixo é uma pedrinha redondinha, sem aresta nenhuma. Eu botei no convite dessa reunião hoje um seixo. Eu vou tentar fechar minha câmera aqui para vocês verem o seixo, tá? Então, todo mundo foca na tela agora, olha na tela que eu vou fechar aqui para vocês verem o seixo. Olha o seixo aí, estão vendo? Então, essa pedrinha aqui, ó, estou passando meu mouse. Acho que vocês estão vendo, imagino, né? Penso que estão. Se não tiver, vocês me perdoem. Mas tá vendo aqui, ó? Estão vendo? Alguém pode falar só um amém para mim aí? Que eu fechei a tela, não sei se vocês estão entendendo. Alguém tá vendo? Amém. Sim, ó, fala alto, Odete. Amém. Tá vendo, né? A pedrinha? Tô. Então tá bom. Uhum. Então tá. Então, vejam que aqui, ó, tem uma pedrinha branca. Essa pedrinha que eu coloquei aqui, ó, observem que é um seixo. Porque a palavra lá no grego, em Apocalipse 2,17, que fala pedrinha, é um seixo, não é uma pedra qualquer, é uma pedrinha que foi trabalhada, redondinha, não tem aresta. Você consegue ver aqui nessa pedrinha aqui alguma ponta aqui? Tem alguma ponta por acaso aqui? Não tem. Por que não tem ponta? Porque ela foi trabalhada. Ela foi transformada. O seixo, que é essa pedrinha redondinha, não existe naturalmente na natureza, espontaneamente na natureza. Sabia disso? O seixo, ele não existe espontaneamente na natureza. Mas como não, irmão Gustavo? A gente vai muito de rio aí e encontra seixo? Sim, você encontra. Mas o seixo que você encontra no rio,
Ele não era assim há muitos anos, milhares de anos antes, não. Quando esse seixo um dia foi uma rocha grande, e aí houve uma explosão, e um trovão, um terremoto, alguma coisa, sei lá, e quebrou em 1000 pedaços, era uma pontinha cheia, era uma pedra cheia de pontas, de arestas. Mas onde você encontra os seixos hoje? Os seixos são encontrados na natureza. Onde você encontra os seixos? Você encontra os seixos quase sempre, eu não vou dizer totalmente com certeza absoluta, porque eu não sou expert nisso. Mas você encontra os seixos normalmente na natureza onde? Nas praias ou no leito dos rios. Por quê? Porque quando milhares de anos estourou a rocha e ela caiu cheia de ponta dentro do rio, o fato é que aquela monte de pedrinha fica lá no fundo do rio, o fluir do rio, o rio vai fluindo, fluindo. Agora eu vou tirar aqui voltar aqui, vou abrir minha câmera para vocês me verem novamente. Então, o, o fluir do rio, as pedras, inicialmente, quando caíram lá no dentro do rio, era cheia de pontas, de arestas. Mas, como elas estavam no fundo do rio, a correnteza dos mares e dos rios fazia com que uma pedrinha batia na outra. Puf, 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 puf. E à medida que eles iam batendo na outra, essas pedrinhas elas iam se pulindo uma a outra, iam cortando as arestas uma das outras, de tal maneira que elas ficaram todas redondinhas. Então, quando você encontra uma pedrinha redonda na natureza, ela não era assim. Por isso que eu falo que você não encontra ela espontaneamente na natureza. Ela tornou-se assim. Ela não foi criada redondinha. Ela transformou-se através de vento, correnteza, mais como as correntezas dos rios, né? A correnteza dos rios foram batendo uma na outra e foi então produzindo aquela forma perfeitinha, redondinha, que a gente chama de seixo. Então, seixo é uma pedra redondinha. E quando fala lá em Apocalipse 2,17, que fala pedrinha, ali é um seixo. Ou seja, o vencedor é alguém que ele vive no rio. Ele vive no fluir do rio da água da vida. Por viver tanto no fluir do rio, ele se deixa ser levado pelo fluir do rio. O fluir do rio foi fazendo com que ele, o vencedor, que é uma pedra cheia de aresta, por viver na edificação da igreja, junto com outras pedrinhas e no fluir do rio, uma pedrinha foi sendo trabalhada, batendo na outra, um irmão foi sendo trabalhado junto com o outro, o espírito foi conduzindo o irmão junto com a identificação, e foi tendo os atritos entre um irmão e outro, mas porque ambos viviam no fluir do espírito, permitiram com que o espírito, nesse atrito um do outro, fosse tirando as arestas e foi produzindo seixos perfeitos, pedrinhas brancas perfeitas. Em Apocalipse, irmão, essa pedrinha branca tem nome, é algo pessoal, é algo que é só você gravado. Portanto, você comer o maná escondido por tantos e tantos e tantos anos e viver no fluir do rio, do Espírito, junto com os outros irmãos da edificação, você tem um nome, uma experiência só entre você e com Deus. Foi trabalhado, bateu um com o irmão com o outro. Por isso, os atritos que há na edificação não são necessariamente ruins. O importante é que, ainda que haja atrito entre uma pedra e outra, um irmão e outro na edificação da igreja, o importante é que ambos os irmãos, ambas as pedrinhas, vivam no fluir do rio. O rio, que é o Espírito, está utilizando isso para nos fazer pedras perfeitas, redondinhas. Você sabia que isso começou, sabe aonde? Isso começou, na verdade, lá em Gênesis capítulo 2. Vamos ler lá? Gênesis 2. Quem produz transformação é o Espírito. Se não houver o fluir do Espírito em nós, por isso que eu estou terminando essa mensagem hoje, é, concluindo com o que eu falei no início da mensagem. Eu estou voltando ao ponto do início, que o vencedor ele aprende a ouvir o Espírito, ele segue o fluir do Espírito. Irmão, para que nós sejamos uma pedrinha, um seixo perfeito, precisa estar no fluir do Espírito. Porque o que produz transformação em nós é o fluir do Espírito. Onde há Espírito fluindo, há transformação. Quer ver? Antes nós lemos Gênesis 2, vamos só ler para ficar mais claro esse ponto. 2 Coríntios capítulo 3, rapidinho, irmãos, porque eu tô entrando para nós terminar. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3.
2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala, o contexto de 2 Coríntios capítulo 3 é o ministério do Espírito versus o ministério do Velho Testamento da lei. Então, olha que Paulo fala assim, quer ver? Olha no versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesta como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Tinta. A tinta que escreve no nosso coração é o Espírito de Deus vivente. Mas põe tinta a escrever, elas têm que fluir da caneta. O que escreve não é tinta parada. Claro, eles não tinham tinta esferográfica assim, eles usavam penas, mas a pena também fazia a tinta fluir. Tirava a tinta do tinteiro, estava parada, e pegava essa tinta e fazia ela correr no pergaminho. Irmão, o que eu estou querendo dizer é que o que escreve no nosso coração é o fluir do Espírito. O ministério do Espírito é o fluir dele no nosso coração escrevendo. Isto é, aí fala, o Deus vivente não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aí, é, aí o Paulo vem no versículo 6, ele fala de novo do Espírito, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros não de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a ênfase em Coríntios 3 é a ação do Espírito, o ministério do Espírito. Aí quando chega lá no versículo 18, Paulo deixa bem claro que é essa ação do Espírito em nós, que o ministério do Espírito em nós, ou a ação do Espírito, o ministério do Espírito em nós, é produzir a transformação. Olha só, quer ver? Versículo 18. Ou 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. Liberdade para o Espírito fluir. Não a nossa liberdade, a liberdade do Espírito. O Espírito pode fluir como um rio. Aí continua. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. A transformação é por meio do Senhor o Espírito fluindo. Ele fala, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o ministério do Espírito em nós é o fluir dele em nós que produz transformação. O que o Espírito está fazendo em mim e você? Transformando. Em quê? De barro em pedra. E de pedra cheia de areia, num seixo, uma pedrinha perfeitamente redondinha. Porque o Espírito é simbolizado na Bíblia também pelo rio. Quando o rio está fluindo, que é o Espírito, os seios são produzidos no leito do rio, no interior do rio. Quanto mais mergulhado nós estamos no rio, como pedrinha cheia de areias, mais o Espírito faz com que uma pedrinha role, bate na outra, rola, bate na outra, bate na outra, e vira um seixo. Isso aqui está lá em Gênesis capítulo 2. Vamos ler lá para vocês entenderem. Gênesis 2. Gênesis 2, olha o que fala aqui, maravilhoso, para terminar, olha só. Versículo 10 fala assim, Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Ou seja, o autor de Gênesis, que é Moisés, está nos dizendo aqui, claramente, o Senhor está nos dizendo, né, que o rio saia do Éden. Um rio só, mas dividido em 4 braços. Esse rio aqui simboliza o Espírito. Deus alcançando o homem pelo Espírito. Aí, o primeiro braço é o braço que é o Pison. É o que rodeia a terra de Ávila. A terra de Ávila. O Pison chama de bom, que é a terra onde há ouro. Então, nesse rio, o que você encontra no meio desse leito desse rio? Você encontra o ouro, encontra também o bidélio, encontra uma pedrinha de ônix preciosa. A pedra de ônix aqui era como se fosse uma pedrinha transformada, redondinha. A pedra preciosa. As pedras são preciosas, são encontradas no leito do rio da vida. Por isso que você vai lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, que para fechar o livro de Gênesis, fala que na Nova Jerusalém tinha o rio da água da vida e era cheio de pedras preciosas. Aonde há o rio, há pedras de ônix preciosas. Aqui há 3 elementos nesse rio. Há o ouro simboliza na Bíblia a natureza de Deus. Há o bidélio,
O bidélio simboliza a ação de Cristo na nossa vida. O que Cristo fez, a redenção de Cristo por nós. E a pedra de ônix, simbolização do Espírito transformadora. É com essas três coisas que o Senhor edifica a igreja. É com o ouro, que é a natureza de Deus, é com a pérola, segundo Paulo fala, ou a prata. Aqui, o bidélio, irmãos, o bidélio, ele funciona como se fosse pérola, é o mesmo princípio da pérola. Porque na Nova Jerusalém, você não tem prata, tem pérola, que é o mesmo princípio do bidélio. Eu já explico rapidinho. E, só que na versão de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, é a prata. É a mesma coisa, é a obra de Cristo por nós. E a pedra de ônix, são pedras preciosas, é a transformação do Espírito. Tudo isso está no fluir do rio. Está lá no interior, lá no leito do rio. Os seixos, as pedrinhas transformadas são produzidas no leito. Quando nós estamos no fluir do Espírito, é que o Senhor trabalha em nós a natureza divina, que é o ouro, trabalha em nós a obra de Cristo, com as suas virtudes, que é o fluir de Cristo no nosso coração, e a transformação do Espírito. Por que o bidério é a mesma significado da pérola? Vou explicar para você. O que é o bidério? Existe um tipo de árvore especial que, quando você corta a árvore, parece assim, estou comparando, não é que é igual. Estou comparando com a nossa seringueira, com a seringueira, né? Quando você corta, o que que o seringue, quando quer extrair o látex, o que as pessoas fazem? Os seringueiros, eles cortam a seringueira, aí flui, quando corta, há um fluir do látex, daquela seiva da seringueira, aí eles colhem aquilo ali, quando solidifica, formam bolinhas de látex. Parece uma pedrinha, não é? Essa é a seringueira. O bidélio é o mesmo princípio. O bidélio é uma árvore que, quando você corta ela, sai uma resina dela. E essa resina, quando sai, esse fluido da resina vai se solidificando e forma uma pedrinha de resina, é, meio que transparente, meio assim, e alina, chamado bidélio. Isso quer dizer o bidélio. Então, o princípio de formação do bidélio é o mesmo princípio de formação da pérola. Como é que forma uma pérola? Uma pérola é quando um grãozinho de areia machuca uma ostra, invade uma ostra, entre as cortam a ostra, modo de falar, né? Aí a ostra vai secretando da sua natureza em volta daquele grãozinho de areia e forma uma pérola no interior da ostra. Então, isso é o que Cristo fez. Vocês se lembram lá em João 19, quando o Senhor estava na cruz, o soldado veio e cortou o lado do Senhor. O Senhor é como se fosse essa árvore de resina. Aí alguém veio, cortou a árvore de resina. O Senhor estava na cruz, veio o soldado e cortou o lado do Senhor. E aí essa árvore de resina fluiu algo da resina. Do lado do Senhor fluiu algo também. Fluiu sangue e fluiu a água. E dessa resina, quando fluiu essa resina da árvore, quando ela se solidificou, formou uma pedrinha preciosa chamada bidélio. E também quando o Senhor flui em nós o sangue e a água, o sangue é a redenção, e a água é a natureza, é a vida de Deus, de Cristo em nós. Quando o Senhor vai trabalhando a sua redenção e a sua vida em nós, isso vai produzindo algo sólido, uma pedra no nosso coração para edificação, que é o bidélio. Então, o bidélio e a pérola é o que edifica o nosso coração. Em Gênesis é o bidélio. Na Nova Jerusalém é transformado em pérola. Lá, a versão do bidélio lá é pérola. Ou seja, quando nós ofendemos Cristo, que a pérola é o princípio da ostra, quando nós, no grãozinho de areia, entramos em Cristo, ofendemos Cristo nos nossos pecados, o Senhor nos perdoou secretando, fluiu algo do Senhor, secretou em volta de nós e formou algo preciosíssimo, que é uma pérola. A natureza de Cristo, porque a pedra também é a natureza da ostra. A natureza de Cristo, a vida de Cristo foi secretada em nós, nos transformou em algo sem valor, que é um grãozinho de areia, em algo precioso, que é uma pedra. Só que a pedra não é para ficar bonitinha exposta, é para ser edificada na Nova Jerusalém. Também o bidélio não é para ser bonitinho, é para produzir edificação. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, ou seja, tudo começa, nós estamos no fluir do Espírito. Porque essas coisas, estou repetindo, estão dentro do leito do rio que saía do Éden, do Espírito. Quando o Senhor flui em nós, Deus triuno flui em nós, vai produzir ouro, bidélio e pedra de ônix preciosas. É o seixo. Então o ouro fica redondinho, o bidélio fica redondinho e a pedra de ônix fica redondinha.
São importantes para a edificação. Então, irmãos, mais uma vez eu quero dizer, irmãos, tudo começa com comer Cristo estando no fruto do Espírito. Quer ver? Olha que interessante. Eu estou terminando. Vamos ler comigo aqui, Números 11. Olha que rico. Agora você vai entender melhor. Números 11, versículo 7. Olha quando Números 11, 7 vai descrever como é que era o maná. Olha como é que é a descrição do maná. Olha que rico. Olha só. Fala assim: era o maná como semente de coentro. Ou seja, o maná era já viu a semente de coentro? Minha mãe gosta muito de semente de coentro. Minha mãe fala: meu filho, faz chá de semente de coentro. É bom para o seu estômago, ela fala para mim, né? A semente de coentro é redondinha. O maná, ele era como uma semente de coentro, era redondinho. Era como uma pedrinha branquinha. O maná era como uma pedrinha branquinha. Vocês estão entendendo agora que lá em Apocalipse 2:17 fala que o maná escondido é a pedrinha branquinha? O maná era uma semente de coentro, era uma pedrinha branquinha. Não só isso. E a sua aparência semelhante à de bidélio. A de bidélio. Quando você olhar para o maná, ele parecia como se fosse o bidélio. O bidélio não é para ser comido. Bidélio é para usar para edificação. Você não come uma ostra. Aliás, perdão, você come a ostra, você não come uma pérola. Isso eu quis dizer, perdão. Você não come uma pérola, você não come o ouro, certo? Você não come ouro, você não come pérola, você não come pedra preciosa. Você não come também ouro, não come prata, não come pedra preciosa. Você não come ouro, não come bidélio, não come pedras preciosas, pedra de ônix. Essas coisas são para edificação, são preciosas. O que é precioso é o que houve edificação. Mas aqui o maná era para ser comido. Por um lado, o maná é para ser comido, mas por outro lado, o maná é para ser usado para edificação. Ele parece uma pedrinha de coentro. Ele parece o bidélio, uma pedrinha. E as palavras, quanto mais nós comemos o maná, mais ele produz a edificação em nós, o bidélio. Maná e pedrinha branca estão unidos. O maná tem a aparência de uma pedrinha de coentro. O maná era branco. Coentro, a semente de coentro era redondinha. Então, o maná parecia uma pedrinha branquinha. O maná parecia, na aparência, o bidélio. Porque o bidélio é uma pedra transparente. O vencedor, quanto mais ele come de Cristo, ele é uma pedrinha branca, mas não é que ele é transparente. Cristo consegue fluir por meio dele totalmente. Você está entendendo, irmãos? Eu não sei se eu consegui falar para os irmãos, explicar isso perfeitamente, mas eu quero dizer, ler com os irmãos o último ponto aqui. Aí eu termino. Eu vou só ler. 1 Coríntios, que aí meu encargo termina aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero mostrar para os irmãos, sedimentar nos irmãos, como é o comer que produz material para edificação. O maná gera a pedrinha branca. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha como é que começa 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espiritual. Paulo falando para os coríntios. Eu não pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dê a beber. É beber, comer. E não vos dê alimento sólido. Paulo queria dar alimento só para eles comerem. Porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo está aqui repreendendo os coríntios, dizendo que o problema deles é que eles são carnais, Paulo ele não podia alimentar espiritualmente de forma correta. Eles tinham que alimentar mais de leitinho, mas o objetivo é que eles crescessem e comessem alimento sólido. Então, Paulo começa, 1 Coríntios, capítulo 3, falando de alimentação, de comer, de beber. Aí, no versículo 10, parece que ele muda tudo, ele começa a falar de edificação. Ele começa a falar como edificar a igreja. Não pode edificar a igreja com madeira fenipária, tem que edificar a igreja com pedras preciosas, ouro e prata. Mas ele está começando o capítulo falando de alimentação, de beber e comer, depois ele fala de edificação, porque uma coisa está totalmente relacionada à outra. O que nós comemos e bebemos é que vai produzir materiais para edificação. É o maná escondido que produz a pedrinha branca.
Olha que fala, ele começa falando de beber e comer, e no meio do capítulo ele muda. Ele fala assim, ó o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aí fala de edificação. Peraí, Paulo, tá falando de beber e comer, vai falar de edificação? Que relação tem beber e comer com edificação? Porque quem come alimento sólido vai ter uma edificação correta. Quem bebe leitinho ainda é criança, vai edificar a igreja com madeira fena e palha. Aí ele fala, ó, porque ninguém, versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira fena e palha, manifesta na obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Entendeu, irmãos? Então, aqui é muito claro mostrando que o comer adequado produz material adequado para edificação. Irmãos, Jesus é o Senhor. Termino por aqui. Semana que vem nós vamos falar a princípio do nome na pedra, que ninguém conhece, tá bom? Jesus é o Senhor.